E nós estamos aqui com a Nilda, que vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo, pela psicografia de Joana de Ângeles. Aliás, pela psicografia de Divaldo, Espírito Joana de Ângeles. E o texto é o de número 101. E ele diz assim: necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade, a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflige e tenta seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência que estão programados para uso adequado e não para abuso. Bem, todos nós queremos ter paz. E a maioria de nós pensa que a paz é algo externo, que vem de fora para dentro. No outro dia eu ouvi uma amiga minha que dizia que vai passar uns dias num hotel fazenda porque ela precisa de paz. Naturalmente, se o ambiente for um ambiente pacífico, gostoso, poderá até ajudar, mas não é isso que vai levar-lhe a paz, não é? Vai depender da mente dela. Se ela for com a mente conturbada, cheia de preocupações, cheia de aflições, não é o ambiente pacífico de uma fazenda que vai fazer com que ela tenha essa paz interior, essa serenidade. Nós vivemos num ambiente bem conturbado, né? É o trânsito caótico, trabalho que a gente lida com pessoas nem sempre tão fáceis de se lidar, a família, os afazeres domésticos. Isso tudo nos leva a um estado de muito pouca serenidade, normalmente. Então, nesses momentos é que nós temos que parar, entrar para dentro de nós mesmos, fazer uma autoanálise, refletirmos e tentar mudar a nossa ambiência íntima. Quando Krishna passou para Arjuna o célebre Bhagavad Gita, que é um diálogo transcendental, ele não estava num ashram, nem no Himalaia, ele estava num campo de batalha. Mas Arjuna soube se centrar, entrar em estado de serenidade e pôde, então, apreender todo aquele ensinamento lindo que é o Bhagavad Gita. Então, é esse estado de serenidade que nós temos que buscar. Nós temos que treinar isso passo a passo, praticar, e um dia nós chegaremos a tal ponto de, por fora, poder estar aquele caos total e a gente poder ter um estado íntimo de serenidade. Muita paz a todos, uma boa palestra, um bom trabalho. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe na noite de hoje, abençoando-nos, lhe pedimos, Senhor, toca-nos o coração e a alma, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e inspiração envolva o Luiz Mário, querido, irmão, amigo, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite.
Me deram uma tarefa. Eu adoro ler o Livro dos Espíritos, vou estudá-lo. Como me dão muito evangelho e tal, e aí eu quase não visito mais essas páginas, né? Mas me deram um tema maravilhoso, assim, que é muito importante. Esse tema a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, que é a obra seminal. Deve ter alguém chegando aqui, né, no centro, então é importante a gente falar sobre isso. É uma obra publicada em 1857, então 160 anos, tá? 160, né? E ela inaugura o movimento espírita. E pronto, estou no congresso com a luz toda em cima de mim, meu Deus do céu. E essa obra, ela é dividida em 4 partes. Estou acostumado a abrir para baixo, para o lado. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Tá? O livro 1º, 2º, 3º e 4º. O livro 1º é a metafísica espírita. Se vocês quiserem entender o espiritismo, tem que entender os primeiros 4 capítulos dele. Se vocês entenderem os 4 primeiros capítulos, com certeza vocês entenderão qualquer obra espírita. Tanto o restante do Livro dos Espíritos, quanto qualquer outro livro do Pentateuco kardeciano, quanto qualquer outra obra subsidiária do espiritismo. Então ele é fundamental, porque ele apresenta os conceitos mais transcendentais do espiritismo. Tá? Aí vem a parte 2ª, né? Que vai falar sobre as realidades do mundo espiritual, do mundo dos espíritos, né? Ou mundo espírita. E ele tem 11 capítulos e a gente está no 4º capítulo. Tá? Esse capítulo 4º e o 5º, Kardec dedica exclusivamente à questão da pluralidade das existências. A gente tem que afirmar uma coisa sobre o Kardec. Kardec, tá? Era francês. Ele foi criado em Verdun pelo Pestalozzi, que foi o grande mestre dele. Né? Então, Kardec é um católico que foi criado por um protestante, que se educou num meio protestante. Depois ele volta para a França e se torna um grande educador. E aí a gente tem que entender mais uma coisa também. O século XIX ele vai abrir as portas para a educação universal. Até então, a educação era para muito pouca gente, só gente muito rica. Bem nascida, nobre, ou então grandes burgueses, né, gente com muito dinheiro, detinham recursos suficientes para mandar seus filhos para a universidade. A saída para quem não tinha recurso, ou nobreza, títulos de nobreza, era exclusivamente o quê? A igreja, na verdade. Então, muita gente ia para os monastérios para buscar educação. Muita gente sem vocação para a vida ascética, a vida monástica, né? Mas eram pessoas com um intelecto poderoso e viam ali uma saída. Então, Kardec faz parte de um time de pessoas que, pela primeira vez na história da humanidade, estão diversificando o conhecimento para todas as classes. Não é verdade? É uma virada. Mas já existia educação na Grécia Antiga, né? Então, vocês peguem um livro de um grande teórico e filósofo chamado Werner Jäger, né? A Paideia. Né? Você vê como era a educação no mundo grego, como as crianças eram educadas. Que crianças? As crianças da polis, né? Filhos de pessoas que eram reconhecidas como pessoas da polis. Mas, de qualquer forma, né, para você ter acesso à Academia de Platão, ao Liceu de Aristóteles, você tinha, né, dificuldades para entrar lá, você tinha que ser bem nascido, né? Ou então você tinha que ter dinheiro para poder frequentar, ter esse conhecimento filosófico, ou o conhecimento da retórica, do quadrivium, do trivium, né? Era uma coisa linda, mas, né, não era acessível. Então, Sócrates era diferente. Sócrates ensinava nas praças. Ele fazia como os hindus fazem, nos ashrams ou nas praças e tal. E o livro do Kardec, então, esse livro dos Espíritos, é um livro bastante didático. Perguntas e respostas. Isso não é novo. Nos diálogos de Platão,
né, ele constrói o conhecimento através de um diálogo entre um discípulo, uma pessoa interessada, que está sendo interrogada por Sócrates. Né? Isso também não é inaugural, porque se você for aos Upanishads, ela citou o Bhagavad Gita, que é o diálogo entre Sri Krishna e Arjuna. Né? Bem no início de uma guerra. Uma guerra ela não começa enquanto o diálogo entre Krishna e Arjuna, que é um diálogo de conhecimento, não termina. Né? E a Gita ela é cantada em mais ou menos 3 horas, então a gente imagina que foram umas 3 horas de bate-papo, e os dois exércitos lá pararam, esperando Krishna terminar de conversar com Arjuna. Né? Que Arjuna entra numa crise existencial fantástica, e ele solta o arco dele, ele não quer lutar, ele não quer matar ninguém, ele quer sair do campo de batalha, e Krishna, né, fala, bom, vem cá, é bem assim, vamos conversar sobre isso. Então tem esse diálogo, que a Bhagavad Gita ela é como o evangelho nosso, é o Bhagavad Gita para o hindu. Assim como nós amamos e adoramos Jesus, os hindus amam e veneram Sri Krishna. Né? O aparecimento dele foi dia 15 agora de agosto. Então, olha só, conhecimento sempre existiu, mas o acesso a ele sempre foi restrito, mesmo porque muitas pessoas nunca se interessaram. Então, Kardec está num momento em que ele está, né, ele é um pedagogo, né, além de ter outras faculdades e atribuições e competências, ele é essencialmente um pedagogo. Então, ele monta o Livro dos Espíritos no estilo dos Upanishads, pergunta e resposta, no estilo dos diálogos de Platão, né, que facilita bastante. Então, convido todos vocês a frequentarem o livro. E surge uma outra questão aqui. Kardec, como um bom francês católico e educado por Pestalozzi, né, um protestante, né, ele nunca cogitou de existir, ou pensou em reencarnação. Kardec não era reencarnacionista. Quando ele começa a conversar com os espíritos, em 1953, 54, ele teve algumas notícias, em 55 ele entrou, aí ele começa a investigar. E ele assume a atitude de um homem de ciência do século XIX. Então, o Livro dos Espíritos, em verdade, ele foi construído, erigido como uma obra literária em 2 anos de investigação. 2 anos. Tá? Só que Kardec está investigando. Ele é um homem de ciência, perguntando, criando um método de investigação sobre aquilo que as pessoas chamavam de sobrenatural. Para ele agora passa a ser o quê? Natural, porque é mensurável, ele controla os experimentos, ele conversa, classifica os espíritos. Então, e nasce essa obra. E os espíritos dizem para Kardec que existe reencarnação. Kardec não tinha essa ideia. Então, esse capítulo 4, pluralidade das existências, e o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade da existência, que é um capítulo, o 5º, só tem uma questão, que é a 222, que não é uma questão. Você coloca lá 222, mas não tem nenhum espírito respondendo. É Kardec desenvolvendo um raciocínio, uma argumentação lógica, defendendo a pluralidade das existências. Então, nós, cristãos espíritas, não acreditamos em muitas vidas, como nos acusam, né, outras denominações cristãs. Nós não somos crentes de que haja muitas vidas. Nós entendemos que há muitas existências. Vida só há uma. Mas as existências são múltiplas. É nisso que nós nos baseamos. E Kardec, né, ele argumenta filosoficamente e argumenta também do ponto de vista sociológico e inclusive biológico. Ele tem uma abertura muito grande. Darwin só vai publicar A Origem das Espécies em 59, e o Livro dos Espíritos é de 57. E todas as ideias da evolução que Darwin vai colocar na Origem das Espécies já estão aqui nesse livro. Mesmo porque o Wallace, que era um inglês, que desenvolveu também uma teoria evolucionista junto com Darwin,
essas ideias já estavam pululando no século XIX. Então também não é ineditismo espírita, mas eram ideias que ainda não estavam sendo apresentadas de uma maneira clássica, né, dentro das academias. Então, Kardec vai defender a pluralidade das existências. E o que caiu para a gente foi ideias inatas. Capítulo 4, são 7 questões, do 218 a 221. Então, temos 218, 218A, 218B, 219, 220, 221, 221A. Então, tem essas coisas no Livro dos Espíritos, né? Porque, às vezes, ele faz uma pergunta que o Kardec fazia, era um método dele. Ele fazia algumas questões e apresentava aos espíritos, numa determinada reunião, numa outra reunião. Ele recebia respostas de outros lugares, onde as pessoas estavam investigando também as perguntas dele. E, eventualmente, uma resposta de um espírito suscitava uma nova pergunta. Saber perguntar é fundamental. Porque se você sabe perguntar, você obtém uma resposta. Não adianta você querer respostas se você não sabe fazer a sua pergunta. Kardec é um ótimo perguntador. Outro que era muito bom para perguntar era Jesus, né? Imagina. Todos vocês chegam em casa hoje, e quando você vai ao banheiro escovar os dentes, quem está lá dentro do banheiro te esperando? Jesus. Ele pergunta assim para você: o que tu queres? E aí? Quem sou eu? São perguntas de Jesus. São perguntas terríveis. E a gente não se dá conta de como elas são profundas, e como a gente precisa de respostas adequadas para isso. Então, nesse capítulo, Ideias Inatas, essas 7 perguntas vão orientar a nossa ideia sobre... Kardec coloca ideias inatas aqui, neste capítulo, exatamente por quê? Por causa da pluralidade das existências. Kardec vê no inatismo, o nome é um nome filosófico dessa questão, é inatismo. Uma saída lógica, um argumento razoável para justificar o quê? A pluralidade das existências. Vulgarmente conhecida como o quê para nós? Reencarnação. Okay? Os gregos chamavam de palingenesia, ou palingênese, se você preferir, depende da declinação. Palin é de novo, genes é nascer. Palingênese é o que então? Nascer de novo. Não tem nada a ver com metempsicose, que é um outro termo grego que fala sobre o retorno da alma num corpo animal. Isso não é uma tese completamente abandonada no Espiritismo. Por quê? Porque os espíritos disseram para Kardec que isso não acontece. E tem uma lógica por trás disso absurda. É óbvio. Porque se a lei de causa e efeito, todos vocês já ouviram falar da lei do karma, que é dos hindus, lá, do Bhagavad Gita, e que é a nossa lei de causa e efeito, que é uma lei da física, que é também uma lei que rege os princípios psíquicos do indivíduo. Para toda ação existe o quê? Uma reação igual e contrária, concordam? Isso existe no mundo material físico, existe também no mundo psíquico. Tá? Então, a lei de causa e efeito, ela produz uma série de explicações para todos nós. E aí vem a questão do inatismo, das ideias inatas. Tá? Então, para os gregos, existia a palingênese. Os gregos, como eles tinham contato com a Índia e contato com o Egito, a metempsicose era a palavra que eles usavam para essa teoria, que para nós não faz sentido. Por quê? A lei de causa e efeito existe para punir o indivíduo pelos erros morais, pelos equívocos que ele produz na sua existência, ou existe para educar o indivíduo? Vocês concordam com isso? Tá? Quando o indivíduo aprende alguma coisa, essa lição está dada? Ele precisa da lição novamente? Vocês concordariam comigo que se a lei de causa e efeito existe para ensinar, e não para punir, se o indivíduo aprendeu, o que acontece
com as consequências dos seus atos passados? Desaparece, concordam comigo? Não tem mais sentido, porque o único sentido que existe é isso. Como o animal, como um animalzinho lá, sei lá, um porquinho aqui, não sei como é que é um porco, mas pode ser. Como um porco, gostaram do meu porquinho? Acabei de inventar. Como, é um traço, pode fotografar e botar numa história em quadrinho. Como o cérebro do porco não tem sentimento de eu, você acha que um porco pode ser um agente moral? Porque para eu poder responsabilizar alguém por algum ato, ele precisa ser um agente moral. Ele tem que ser um agente livre. Por isso que eu não posso imputar um crime a uma pessoa que tem retardo mental, que tenha déficit quantitativo, que é o nome adequado hoje em psiquiatria. Eu não posso fazer. Ela não tem recurso. Uma pessoa com demência, eu posso imputar um crime a essa pessoa? Não. É inimputável, tá certo? Artigo 22, ou 26. Era o antigo 22, agora é 26 do Código Penal. Então, olha só, não existe, porque não existe consciência de eu, então ele não é um agente livre. Se você reencarna no animal, obviamente que você não tem sistema nervoso para saber, para você derivar da sua experiência um entendimento sobre aquilo. Concordam? Porque as experiências, todo mundo vem e fala para você, experiência que é importante. Nós voltamos, experimentamos, mas a experiência, ela é neutra. Uma pessoa, é óbvio, é simples, imagina, você ganha muito dinheiro, o outro também tem muito dinheiro. Só que quando você ganha muito dinheiro, você vem aqui no Seja, faz mais um andar para o Seja, ajuda Rio das Pedras, você ajuda as obras sociais, você, com aquele dinheiro, você ajuda muita gente. O outro, com o dinheiro, o que ele pensa? Eu vou viajar, eu vou guardar dinheiro para mim, eu vou multiplicar esse dinheiro, entendeu? Se torna uma pessoa hostil, snob, se acha melhor do que o outro. Qual a experiência desses dois homens? É de enriquecimento, não é verdade? Mas qual é o entendimento que eles têm desse enriquecimento? Então, vocês vejam, o que está por trás e o que importa verdadeiramente não é a experiência que você tem. Porque você pode perder esse dinheiro. E duas pessoas que percam dinheiro, ou percam emprego, ou percam casamento, ou ganham, ou morrem um filho, elas podem ter experiência, é a mesma experiência, mas com consequências completamente diferentes, por causa do entendimento desse indivíduo. Eu tenho até que horas, né? Pelo amor de Deus. Ai, Deus do céu, nem comecei. Tá indo bem? Vocês estão? A gente vai chegar ao inatismo, tá? Por que é assim? Isso é importante a gente colocar. Porque não é experiência. A experiência só coloca você diante das contingências, para que algo que é universal a todos nós, e isso é invariável, portanto é necessário, é a nossa própria natureza. Isso é o que é o inatismo espiritista, que vem de uma longa tradição na filosofia ocidental. É o que importa. O que importa é aquilo que é invariável em você, que apreende determinada situação do ambiente e produz um entendimento sobre aquilo. Então, o que significa? Vamos lá. No Ocidente, quem é o primeiro inatista dentro da... Vocês sabem? Vamos lá. Platão. Plotino, que você citou, que foi meu professor na Faculdade de Filosofia, ele foi o José Américo Mota Peçanha, já ouviram falar dele? Conhece aquela coleção Os Pensadores? Eu estava numa aula de filosofia antiga, era aluno do José Américo, e o José Américo, eu sabia que eu era reencarnacionista e tal, eu não sabia, mas aí acabou que a gente... eu fui conversar com ele no final de uma aula, onde ele defendeu para os alunos de filosofia, imagina, 1981, marxismo, aquela coisa toda dentro das universidades, lá no FRJ. E ele defendendo a ideia de que se você não pensar Platão do ponto de vista reencarnacionista, você não entende a teoria de conhecimento de Platão. Não é verdade? Porque para Platão, conhecimento é o quê? É lembrança. Se você pegar as 7 questões aqui do inatismo, ele vai falar o tempo todo de quê? De lembrança. São ideias inatas.
estão lá. São ideias universais que estão no mundo das ideias. Okay? Então, o José Américo, né, quando soube que eu era reencarnacionista, ele me contou um segredo, a gente acabou ficando assim mais íntimo. Ele me contou que o Chico, uma vez, ele estava fazendo uma palestra lá em Belo Horizonte. Posso contar a fofoca? Aí, José Américo também já desencarnou, então está tudo certo. Né, José? Aí o José Américo me chamou e falou assim, não, porque eu tive minha primeira experiência assim, meio transcendental. Eu fui fazer uma palestra em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Um amigo me levou para Uberaba para falar para umas pessoas em Uberaba. E quando eu vi, era no centro espírita lá do Chico Xavier. Era de madrugada quando me levaram, depois da palestra, do jantar e tal. Foi uma armadilha. Mas o que aconteceu foi o seguinte, tinha tanta gente, ele disse, né? Era impossível chegar ao Chico. O Chico lá embaixo na mesa e tal. Aí, quando ele chegou, o Chico se levantou, parou a psicografia e falou assim, José Américo, vem aqui. Ele nunca tinha visto Chico, nem o Chico, o José Américo. Aí lá vai o José Américo, o povão abrindo assim, igual essa coisa, essa avenida. Aí o José Américo chegou, eles conversaram. Aí o Chico disse que o José Américo tinha sido Plotino. Certo? Então, Plotino, né, ele é o criador do neoplatonismo. Ele também foi um inatista. Ou seja, onde existem ideias, tem o entendimento que existem ideias universais, que nascem no hardware da mente de todas as pessoas. Okay? Então, aí o tempo passa, então surge uma tradição inatista, onde existem essas ideias, no mundo das ideias, onde existem ideias. Santo Agostinho é importante para o Espiritismo? Importantíssimo. Entendeu? É um dos pais da Igreja, do século IV. E Santo Agostinho era inatista. Então, todas as obras de Santo Agostinho, elas têm um viés platônico, que é diferente de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é aristotélico. Então, Platão tinha um discípulo, que era o Aristóteles. O Aristóteles era um empirista. Como é que está o meu horário aí? Tem que ter a experiência do tempo. 15 minutos, estou ferrado. Tá? Então, surge, desde a aurora do pensamento ocidental, uma tensão entre o racionalismo platônico e o empirismo aristotélico. O cristianismo, em seu nascimento, nos primeiros séculos, até São Tomás de Aquino, tá? Que vai fundar a escolástica, ele é platônico. Então, as ideias inatas, Kardec não está discutindo algo que não era comum. Kardec está discutindo uma discussão de 2000 anos, praticamente. Tá certo? É isso que é interessante. Uma discussão que não tinha ainda o quê? Um vencedor, né? Platônico. Santo Agostinho, então, é um inatista. Ele vai ter a doutrina, olha que linda, da iluminação. Ele toma emprestado as ideias de Platão, de que existem ideias que nascem conosco, certo? E que, por estarem lá, você pode não conhecê-las, mas quando você busca o sagrado, busca a verdade, e o que para Santo Agostinho vai ser, nosso querido Agostinho de Hipona, essas ideias essenciais, vai ser a moral. Tudo a ver com o Espiritismo? Uma outra coisa, a matemática, tão querida dos gregos, né? Ninguém entra na academia se não souber geometria, matemática. Tá? A matemática, a moral e a estética. Se vocês pegarem crianças, vocês vão ver que elas têm noção estética. E estética é uma questão de simetria, tá certo? Outra coisa, você pega alguns animais, cavalos sabem somar e sabem subtrair. Acreditam nisso? A maior parte dos animais, dos mamíferos superiores, sabe contar até 3, alguns até 4. Interessante, não é verdade? Então, quando você der um pedacinho de pão para o seu cachorro, e o outro estiver olhando, não, e você der um para ele,
dá para o outro pode fazer assim, cara, está injusto. Tem alguma coisa errada que você gosta mais dele do que de mim. Então, isso é um conhecimento muito recente em neurociência. Alguns animais têm o quê? Ideias inatas sobre aritmética, sobre matemática. É uma coisa muito curiosa. E questões morais. Quando você põe crianças que ainda não aprenderam, né, o valor das coisas, quando você coloca essas crianças sob experiência de algo que a gente chama de teoria dos jogos, teoria de jogo, né, as crianças percebem quando uma outra criança, isso sem você ensinar valor moral para ela. Ela sabe quando uma está levando vantagem sobre a outra. Tem uma experiência em Harvard, em que eles põem macacos numa jaula, né? Aí você vai alimentando os macacos com jiló, que porcaria, né? Mas a única coisa que eles têm para comer, jiló. Aí quando eles fazem algum serviço adequado na jaulinha deles, eles premiam com banana, tá certo? Aí os macacos aprendem que se ele faz aquela tarefa, ele ganha banana e não jiló. O que o macaco faz o tempo todo? O macaco não é bobo. Macaco não é bobo. Aí ele quer banana. Quando o experimentador, os dois macacos fazem a tarefa, e ele premia a tarefa com a banana, mas dá o jiló para o outro, você tem que ver o filme. Como o macaco que ganhou o jiló protesta. Ele protesta. Ele entende que ele foi prejudicado, que não houve uma equidade ali. Então você vê que Santo Agostinho estava certo, porque esses valores são universais, você pode encontrar em qualquer indivíduo, em qualquer cultura, quando a gente traz isso para a espécie humana. Eu levei para os animais para você ver que isso está onde? De alguma maneira, está lá, certo? Então a matemática, ela existe na nossa mente, ou o universo é matemático? E nós temos a capacidade de aprender, ou de fazer um construto matemático sobre as realidades sensíveis às quais estamos expostos. Está difícil? Desculpa. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, minha mente é isso aqui. Tá bom? Então, lamento. Tá bom. Mas estão vendo Santo Agostinho aqui. E tem, hoje em dia, Noam Chomsky, já ouviram falar desse Chomsky? Então, ele é um filósofo, um teórico sobre a linguagem. Tá? É um homem dedicado ao entendimento da linguagem. E hoje você não pode mais falar de filosofia, pedagogia, de neurociência, sem filosofia, sem que essas disciplinas conversem entre si. Então, hoje nós temos o quê? Linguagem. Observe uma coisa. Tá? O Chomsky, modernamente falando, ele é o quê? Ele é um inatista, porque ele defende que todos os humanos, em qualquer parte do globo terrestre, eles têm o quê? Internamente, uma estrutura gramatical. Então, em qualquer língua que você examine, não importa que seja tupi-guarani, ou um aborígene australiano, ou um caucasiano qualquer, você vai encontrar o quê? As mesmas estruturas gramaticais. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, verbos, classes de palavras, são todas lá. Não importa, você... Então, isso não é aprendido, isso é o quê? Inato, ok? Então, de Santo Agostinho a gente dá um salto. Chega ao século 17, 18, a gente vai ter René Descartes. Descartes era o quê? Inatista, francês. Não vai dar mais o quadro, nem o tempo. Então, Descartes, de Descartes, então ele vai publicar duas grandes obras, o Discurso do Método, e Meditações Metafísicas. Então, Descartes, ele vai defender que você tem o quê? Categorias internas, que isso faz parte do ser humano. Tá? Ele defendeu o inatismo. Alguém que segue Descartes é Leibniz. Leibniz segue Descartes. E nessa época, tá? Essa aqui é a França, e a gente tem a Inglaterra. Tem aquela rixa, Brasil, Argentina, tem rixa entre quem? Exatamente. Então,
aqui você vai ter o John Locke. John Locke vai ser o maior empirista contrário o quê? Às ideias inatistas. Ele vai usar uma expressão de Aristóteles em que, em latim, significa assim, não há nada na razão que não tenha passado antes pela sensibilidade, pela sensação. Então, os empiristas, eles acreditam em quê? Na tábula rasa. Ou seja, você vem zerado, vem um computador zerado e você, né, coloca tudo ali naquele momento, tá certo? Ele admite, ele é um empirista, né, um anti-inatista moderado, ele não é radical. Mas, né, porque ele admite que existem algumas coisas inatas. Por quê? Porque ele só dá ênfase à experiência e não ao sujeito. Então, essa briga aqui é entre sujeito e o quê? E objeto. Os racionalistas, idealistas e inatistas entendem que o sujeito é que dá um sentido a qualquer tipo de experiência. Tá? E os empiristas é que essa possibilidade está onde? No objeto. E essa briga vem rolando. Ela é resolvida, de certa maneira, por quem? Por Kant. 5 minutos para falar de Kant. Juiz analítico. Kant ele vai propor os juízos analíticos e sintéticos. Todo juízo analítico é a priori. O que significa a priori em Kant? Que isso está onde? Na sua mente. Que não depende de nada a posteriori. O que é a posteriori? Se eu olho para o mundo, para eu conhecer alguma coisa, né, isso tem que chegar a mim através dos meus sentidos. Se isso chegou aos meus sentidos, isso se formou a priori ou a posteriori? Veio do mundo, é a posteriori. Então, eu tenho um juízo sintético a posteriori, certo? O que é um juízo analítico? E com isso vocês passam na prova do Enem. Né? Você tem, né, um juízo analítico, ele não acrescenta nada ao sujeito. A esfera é redonda. O que significa isso? Ela acrescentou alguma coisa à esfera? Nada. Mas se eu digo, a Terra é redonda, eu acrescentei alguma coisa à ideia que você tem de Terra? Acrescentei. Isso é um juízo sintético. Um juízo analítico, o predicado não implica um conhecimento maior, revelador sobre o sujeito. Luiz Mário é feio. Isso é sintético ou analítico? Pegou, né? Pegou. Não acrescenta nada, né? A coisa é uma redundância. O predicado, né, já fala sobre o sujeito. Não acrescenta nada ao sujeito. É isso mesmo. Olha só. Então, nós temos, né, Kant vai dizer uma coisa fantástica, porque ele vai unir o empirismo ao racionalismo, ao inatismo. Em que sentido? Porque todos nós nascemos com duas intuições que permitem que você organize o mundo. É o espaço, a nossa intuição de espaço e a nossa intuição de tempo. Então, o tempo e o espaço, se você pegar qualquer animal, ele tem que ter essa intuição, porque senão ele não se desloca no espaço. E nem tem uma noção de precisão. Imagina um tigre atacando, se ele não tiver noção de espaço e de tempo, ele não alcança a presa. E se eu não tiver uma noção de espaço para organizar meu objeto externamente, ele se confunde com tudo mais. Se eu não tiver uma noção de tempo, uma intuição de tempo para organizar o objeto internamente, né, eu não sei se eu estou no passado, se eu estou no futuro, se eu estou no presente, não é verdade? Então, essas ideias de espaço e tempo, elas são adquiridas ou elas são inatas? São inatas para Kant. Então, a minha capacidade, aquilo que é necessário para que ocorra um entendimento, uma compreensão e um juízo sobre as coisas, precisa de algo que já é inato. Aí quando você lê essas perguntas aqui, eu tenho 2 minutos para falar, né, eu não posso falar 7 perguntas, o que a gente encontra? Como Kardec encontra no inatismo uma defesa para a reencarnação? Simplesmente pelo fato de, por exemplo, crianças prodígio. De onde vem aquele conhecimento? Mozart, com 4 anos de idade, já compunha e tocava para reis. Crianças desenvolveram matemática nas paredes dos seus quartos quando isoladas. Então, a gente tem uma série de evidências ao longo da história da humanidade, onde nada explica o conhecimento prévio
né, um conhecimento que aquela pessoa tem sem ter sido exposta a uma educação, a um aprendizado. Então, Kardec defende aqui o inatismo, né, dentro desse ponto de vista. Mas eu quis espicaçar a vocês, por quê? Porque é interessante essa questão. Porque se você parar e pensar, né, o inatismo espírita, ele é empirista ou ele é racionalista? Porque isso foi aprendido em outra vida. Mas ele é kantiano em que sentido? Porque se não existisse um sujeito e uma consciência e ideias inatas como de espaço e tempo, todas essas informações não teriam sido, né, assim, registradas e ordenadas no entendimento do homem e guardadas na sua memória. Então, o Espírito diz uma coisa muito fundamental aqui. Ele diz que os corpos mudam, mas o Espírito não muda. O que ele quer dizer com isso? Que o Espírito não muda? O Espírito muda. Tanto é que Kardec pergunta assim para ele, mas eu posso então estabelecer uma relação, né, causal, uma conexão forte entre uma encarnação e outra? Sabe qual é a resposta do Espírito? Não, não necessariamente. Porque o Espírito pode avançar no mundo espiritual. Aí, né, aquilo que ele aprendeu até uma encarnação, ele pode aprender mais no mundo sutil? E quando ele vier, ele começará do ponto onde ele parou na última encarnação ou do ponto que ele parou quando ele reencarnou? Vocês entendem? Então, às vezes, encarnações são desconectadas nesse sentido. E muitas vezes perdemos capacidades e competências porque usamos mal. Aí a gente teria que discutir o que é usar mal uma competência. Tá certo? E que tipo de consequências pode resultar para o conhecimento? Que eu acho uma questão interessante. Uma outra questão é que ele diz que, eventualmente, algumas competências são inibidas exatamente para que o sujeito desenvolva outras. Eu fui um grande músico no passado. Hoje eu não entendo nada de música, então... aliás, eu nunca fui bom em música em nada. Só sei ouvir, mas não sei tocar nada. Não tenho inteligência para isso. São várias inteligências que nós temos, ok? Já leu Gardner? Não. São várias inteligências. Então, o que a gente precisa aqui entender? Que as ideias inatas mostram que quando nós encarnamos, isso é uma tese espírita, então, você não é uma tábula rasa, você já traz o quê? Do passado? Ou do mundo sutil? Experiências, né, onde você tem suas ideias de espaço e tempo, onde você organizou essas experiências internamente e externamente. E isso gerou um aprendizado para você. Que tipo de aprendizado? De que você é um sujeito, que você é da natureza, da própria luz que ilumina a sua consciência. Aí a gente volta para Santo Agostinho, na doutrina da iluminação. O que importa é que todo mundo, todo ser humano busca o quê? A felicidade e o bem. E qual é a felicidade e o bem supremos? Deus. Então, o que legitima existir uma ideia inata é que ela está lá presente em você desde sempre, desde que você existe, tá certo? É uma oferta, é uma base, é aquilo que é divino em você. Então, quando você acessa essa instância universal, você entrou em contato com a sua própria natureza, que é felicidade e bem. Boa noite para vocês.